Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, né? Eu sei da dificuldade dessa inserção ainda no modo online com as atividades presenciais, então essa sobreposição de tarefas, né? Agradeço imensamente a presença de vocês. Nessa mesa redonda que a gente vai aqui, na verdade, apresentar um pouco de um trabalho que tem sido desenvolvido há alguns anos junto com o Museu Histórico Abílio Barreto, e nessa oportunidade, né, com um grande agradecimento ao Museu Histórico Abílio Barreto e à Fundação Municipal de Cultura, que nos permitiu essa inserção, né, dessa apresentação, né, tornar público muitos dessas atividades e pesquisas que ficam ali só na estrutura acadêmica. Então, através da diretora e coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto, eu faço esse agradecimento em nome do Grupo de Pesquisa Estudiolo, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Belas Artes. E eu vou convidar a Isabela para nos mostrar um pouco né, apresentar, abrir nossa tarde e mostrar um pouco desse lugar chamado Museu Histórico Abílio Barreto, né? A Isabela é coordenadora do Museu Histórico Abílio Barreto, possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em História da Cultura e da Arte pela mesma instituição. É mestre em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou como pesquisadora e coordenadora pedagógica em instituições culturais como o Museu Histórico Abílio Barreto, Casa Kubitschek, Associação Cultural do Arquivo Público e o Museu Mineiro em Belo Horizonte. Bem-vinda, Isabela, e obrigada por nos receber, né? Soraya, boa tarde a todos, boa tarde a Soraya. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar com vocês aqui nessa apresentação. A gente sempre está junto aqui, né, em outras atividades, mas poder apresentar mesmo essa parceria, né, que é estabelecida há muitos anos já e com grande afinco, né, das duas partes, é muito importante para o museu. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Ok. Então, para começar aqui, né, nós estamos nessa mesa redonda, nesse seminário aí, dentro de uma grande atividade organizada pelo IBRAM, chamada Semana de Museus, que acontece há mais de 20 anos, né? É um momento que vários museus, capitaneado aí pelo IBRAM, vão se organizar para tratar algum tema específico. E esse ano, o tema do IBRAM é o poder dos museus. A gente sabe, né, que na pandemia aí, as instituições museológicas sofreram muito, mas também foi um momento no qual elas souberam se readaptar e criar outras formas de se relacionar com o público e manter-se dessa forma, né, bem atuante e se relacionando aí com a comunidade. Uma dessas maneiras, né, dessa atuação foi a continuidade de desenvolvimento de pesquisas e a outra, essa maior atuação online. Este seminário que abrimos hoje, apresentado pela Fundação Municipal de Cultura, por meio do Museu Histórico Abílio Barreto, e da UFMG, por meio da Escola de Belas Artes, é um ponto de contato entre pesquisa e essa atuação por meio digital, já que nós estamos fazendo esse seminário online. O centro deste debate são os acervos preservados no Museu Histórico Abílio Barreto, por isso eu vou apresentar rapidamente para vocês essa instituição. O Museu Histórico Abílio Barreto ele foi inaugurado em 1943, para vocês terem uma noção, né, como é que era a área onde hoje está o museu nessa década e entender o significado, né, de inaugurar um museu nesse lugar
e também em um momento que Belo Horizonte ainda não tinha, né, Belo Horizonte tinha menos de 50 anos, a gente considerar essa construção a partir da comissão construtora, né? É uma instituição pública municipal, ela teve como sua sede inicial esse casarão, né, que vocês estão vendo aí na imagem. Era um casarão que pertencia antigamente a uma fazenda, chamada Fazenda do Leitão, e ele é um dos poucos remanescentes do antigo arraial do Belo Horizonte. Esse museu, ele foi inaugurado para ser um museu histórico de Belo Horizonte, né? Ele ganhou esse nome de Museu Histórico Abílio Barreto posteriormente, na década de 60, em homenagem ao seu primeiro diretor, né, e uma pessoa muito importante aí na organização dessa instituição. Ao longo da sua história, o MAB recolheu acervos diversos da cidade, fez exposições, propostas educativas, mas sempre esteve aí buscando ampliar a sua área, tanto de conhecimento, né, quanto a área física, já que o casarão era restrito, né, para essas diversas atividades que o museu desenvolvia. E essa ampliação dessa área, ela acabou sendo possibilitada a partir de 1993, né, quando teve um fórum onde foram convidadas pessoas da cidade, e esse fórum gerou um projeto de revitalização, que a gente aqui no museu, né, chama de projeto de revitalização. Esse projeto possibilitou um grande diagnóstico do acervo que existia até então, uma reorganização desse acervo, a construção de um novo edifício sede, que é isso que vocês estão vendo aí na imagem, e a criação de uma área externa aberta ao público. Existindo um palco ao ar livre, né, uma praça, que hoje é usada de maneira bem livre pela população. E a construção desse edifício também criou uma coisa muito importante aqui, né, no museu, que é a criação de reservas técnicas, que possibilitando que novas aquisições acontecessem no seu acervo, uma melhor organização, né, e tratamento desse acervo. Em 2003, o MAB passou a contar com uma comissão permanente de política de acervos, formada por membros do seu corpo técnico, que passou a discutir, então, essas novas aquisições, né, criando um projeto aí de política de acervos. A partir de então, houve uma ampliação, e o acervo têxtil foi um desses acervos que foram bastante ampliados naquele momento. E continua sendo, né? E é esse acervo têxtil que é o centro das discussões desse seminário e dos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores que se apresentam aqui. Vou falar um pouquinho qual é essa missão do museu, que vocês vão entender, né, esse processo aí de pesquisa como uma parte muito importante, né, do desenvolvimento das atividades do museu. O MAB, como Museu da Cidade de Belo Horizonte, constitui, preserva, pesquisa e comunica acervos históricos, toma a dinâmica urbana como um objeto de investigação e promove o acesso do público aos bens culturais, incentivando sua participação como sujeito na construção da memória e do conhecimento de Belo Horizonte. Falando um pouquinho qual que é a visão, né, desse museu, que é ser um centro de excelência dedicado à história, à pesquisa, à produção e à difusão do conhecimento sobre a cidade de Belo Horizonte, contribuindo para fortalecer os laços de pertencimento identitário e estabelecer diálogo permanente com vistas à construção coletiva das memórias locais. Então, só a gente observando, né, essa missão e essa visão do Museu Histórico Abílio Barreto, já é possível identificar a pesquisa como um dos centros das suas atividades. Mas isso não é, ou não deveria ser, né, apenas o Museu Histórico Abílio Barreto, né? Segundo Vino Sófocles, sem pesquisa no campo do museu, a função de coleta, registro e preservação seria incompleta e frequentemente impossível. Nem haveria qualquer conhecimento a ser difundido para o público. Então, para a gente, né, nesse sentido, nessa aproximação, as funções do museu, então, em alguns momentos, né, elas têm um paralelo aí também com as funções da universidade, né, que busca, que tem nas suas funções aí a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, esse paralelo, essa relação estabelecida entre essas duas instituições é uma fonte rica de aprendizado para ambas as partes. As pesquisas desenvolvidas pelas pesquisadoras que vão se apresentar neste seminário são fontes de informações riquíssimas para o desenvolvimento das atividades do próprio museu, nos ensinando cada vez mais sobre as características do acervo, possibilidades de conservação e auxiliando também neste cuidado do acervo guardado pelo MAB, que é guardado pelo museu, né, gente, mas ele é pertencente a todo cidadão.
Por outro lado, os investigadores, ao desenvolver suas pesquisas no museu, podem ter acesso a objetos, documentos diversos e ao conhecimento já acumulado por uma equipe técnica que trabalha cotidianamente com a preservação, pesquisa e difusão. Essa cooperação intrínseca entre a universidade, aqui representada pela professora Soraya e o grupo Estudiolo, e o museu, possibilita a expansão do conhecimento nos diversos ramos da ciência envolvidos nas atividades museológicas e de conservação. Então, por isso, eu vou agradecer muito a presença dessas pesquisadoras, não só aqui nesse seminário, mas também a presença dessas pesquisadoras aqui no museu, estando junto conosco, discutindo sempre com a equipe técnica, nos auxiliando aqui, a desenvolver esse conhecimento no museu. Agradeço também o empenho da professora Soraya em organizar esse seminário junto à museóloga do MAB, Ana Paula Portugal, e a participação de todos os presentes, como a Soraya disse, a gente está nesse momento híbrido, nós estamos online também, presencialmente, e vivenciar essas atividades online, às vezes, a gente sabe o sacrifício que é a gente ter uma tarde, 2 tardes, livres para estar aqui, mas a gente acredita que é também um sacrifício aí pelo desenvolvimento, de vocês. A gente também conta muito com a pergunta de vocês para a gente conseguir ampliar esses debates. E convido todos, quem já não conhece o museu, ou quem já conhece, a gente está sempre mudando as nossas exposições, tendo as atividades, que vocês venham nos visitar aqui no MAB, de quarta a domingo, de 11 às 18. Que a gente tenha 2 tardes, muito proveitosas nesse seminário. Obrigada, gente. Obrigada, Isabela, pela consideração. Realmente, a gente fica muito feliz por estar aí. A Glenda Mello vai ser a mediadora da tarde hoje, e vocês estarão com ela apresentando as apresentações aí, as palestras. Obrigada, Soraya. Obrigada, Isabela. Uma boa tarde a todos os presentes. Como a professora Soraya disse, eu sou a Glenda Mello, eu sou uma dos integrantes do Grupo Estudiolo, e hoje eu teria o prazer de ser a mediadora do primeiro dia de eventos da 20ª Semana Nacional de Museus. E como já foi dito anteriormente, é um evento realizado em parceria com o Museu Histórico Abílio Barreto e o Grupo Estudiolo do CNPq, da Escola de Belas Artes da UFMG. Eu gostaria de pedir a todos que as perguntas fossem feitas no final da apresentação, mas elas podem, gostaria de pedir a todos que as perguntas fossem postadas no chat, nós iremos lê-las e ao final das apresentações nós iremos abrir esse momento de discussões. E quem desejar receber o certificado do evento poderá preencher um link da lista que será também disponibilizada no chat, tá bom? Agradecemos a participação de todos e eu vou convidar para essa primeira palestra a professora Soraya Aparecida Álvares Coppola, professora do Departamento de Desenhos da Escola de Belas Artes da UFMG, conservadora e restauradora de bens culturais móveis, doutora e mestre em artes visuais também pela Escola de Belas Artes da UFMG, residente pós-doutoral no Programa de Artes da Escola de Belas Artes da UFMG e é especialista em arte e educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Em conservação e restauração de bens culturais móveis, na área de pintura, escultura e papel pelo SECOR, da Escola de Belas Artes também da UFMG, materiais pétricos e cerâmica, da Histórica Arqueológica, tecido tapete de Arazzi, pelo Instituto per l'Arte Il Restauro Palazzo del Spinelli, Itália. A professora Soraya coordena o grupo de pesquisas Estudiolo, do qual eu faço parte, e é um prazer recebê-la aqui nesse momento. Por favor, professora Soraya, fique à vontade. Obrigada, Glenda. Essas formalidades necessárias, mas eu agradeço a todo mundo. Eu vou compartilhar com vocês, tá? A minha tela, vocês me dão um retorno se vocês já estão, assim que vocês estiverem vendo, para que eu possa iniciar, porque eu não vejo vocês mais.
Tá todo mundo me vendo? Ainda não abriu, Soraya. Estamos só vendo a sua Então, tela. peraí. Não foi. Acho que agora vai. Sim, agora está começando. Ok. Eu vou fechar a minha câmera para poder não interferir. Ou se vocês verem que o sinal não está bom, vocês me falam, né? Melhor ficar aqui, porque falar para as paredes. Eu tô com medo. Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Ok, Soraya. Vamos lá. Bom, com o tema O Poder Museal em Construção e a Conservação Têxtil, na verdade, esse apoio, né, essa atividade que a gente vem fazendo aí há um tempo, junto com o Museu Histórico Abílio Barreto, se insere dentro de uma estrutura entre instituições através exatamente de atividades. São projetos de extensão, né, dentro do qual conseguimos aí estabelecer alguns percursos, né, de eventos. E esse especificamente se chama Conhecer para Valorizar, contando com o apoio do Museu Histórico Abílio Barreto, né, da Fundação Mineira de Cultura, da Prefeitura de Belo Horizonte, a Escola de Belas Artes, né, e a Universidade Federal. Lógico, dentro dessa estrutura, o grupo de pesquisa Estudiolo é quem faz a organização e o corpo de frente com as discussões, né? Então, a Glenda já me apresentou, eu sou professora Soraya da Escola de Belas Artes, e eu venho apresentar para vocês exatamente a importância dessa conexão entre a universidade e o museu, né? O lugar da memória dos fazeres através de um eixo base da escola, que é o ensino, a pesquisa e extensão, onde história, memória, conservação e registros vêm sendo trabalhados, né, há 9 anos, desde 2009, há mais de 13 anos, junto com o Museu Histórico Abílio Barreto. Essas propostas, né, e aqui compartilhando na 20ª Semana Nacional de Museus, elas partem, na verdade, de um conceito de conservação preventiva, um conceito o qual ele se desenvolve dentre proporções multifacetadas, das quais devem dialogar. Não há como a gente não entrar nesse diálogo, porque para preservar é preciso conhecer, é preciso estar atento àquilo que pertence, né, como objeto museográfico, organizando o que a gente chama de intervenções indiretas, ou seja, prevenir necessidades de reparos ou atuar antes que alguns danos venham realmente a acontecer, né? E essa ação é uma ação que previne não só o dano ao objeto, mas permite ao museu ou às instituições tomarem providências específicas e bem em direção ao foco daquilo que deve ser feito, ou seja, evitando esses danos, quando ele aparece, os custos e o conhecimento técnico específico para aquela ação, eles amenizam, né? Então, realmente, uma ação efetiva se torna mais plausível. Para conhecer qualquer objeto, no caso, nós estamos aqui focando os têxteis, nós precisamos ter uma proposta de percepção das tipologias, as estruturas que compõem essas tipologias, os materiais que compõem essas estruturas e as histórias e memórias que essa tridimensionalidade, né, que esses objetos construíram aí ao longo da história. São materiais, mas são materiais, dentro de um histórico têxtil, né, são materiais que não foram concebidos para serem objetos de museus. Os objetos, eles foram fabricados para atenderem um propósito específico. Eles possuem, obviamente, uma função que não foge da sua materialidade. E, nesse sentido, é que todos os objetos do museu também dialogam, porque por mais
específico dentro de uma proximidade junto à história da arte ou da artisticidade da materialidade, todo objeto, quando vai ser estruturado, ele tem uma função a qual ele deve responder, né? E nesse sentido é que a gente deve pensar essa aproximação entre os museus e os setores acadêmicos, né? No caso dos têxteis, há uma particularidade do distanciamento dessa discussão junto à área da história da arte e das estruturas específicas onde a arte é o eixo, né, do dialogar. Vai muito dentro da área da antropologia, da comunicação, né, do próprio design, né, mas esses objetos produzidos dentro dessas estruturas e áreas de conhecimento, eles são organizados no seu tempo para um mercado de produção, né, distanciando essa produção do objeto histórico museográfico ao qual a gente pode pensar, daqui 20 anos esse objeto vai estar no museu. E ele pode estar no museu por diferentes motivos, e não só pela sua apresentação estética, né, que o aproxima das estruturas artísticas. No entanto, muitos objetos construídos e desenvolvidos dentro dessas áreas de conhecimento também se distanciam consideravelmente no mercado, dialogando de uma forma também mais próxima das artes. O que a gente precisa, na verdade, é propor uma interdisciplinaridade para se conectar esses objetos ou essas estruturas que se distanciam a uma reflexão artística. E, nesse sentido, as coleções, né, como objetos artísticos, como objetos de uma cultura material, né, como estruturas que compõem esses acervos museográficos, eles se aproximam e conseguem trazer esses objetos para um diálogo maior dentro de um contexto no qual ele já, entre aspas, sacralizou, porque esse objeto saiu de um lugar comum e foi reconhecido como um objeto específico, com sua importância, né, que, no caso, é sempre histórica, e instituído dentro daquela estrutura museográfica, de acordo com diversas áreas de conhecimento, ou dialogando com diversas áreas de conhecimento, o que a gente chama essa interdisciplinaridade como ferramentas, através da história, da ciência, a história da arte, a museologia, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a arqueologia, a conservação, enfim, diferentes possibilidades de diálogos aí que podem ser construídos. E como objeto dentro de um museu de arte, ele torna uma prática próxima da teoria, né? Ele permite que essa reflexão teórica sobre o fazer e sobre aquele fazer específico dentro da área da moda e do design se aproxime ou dialogue, né, com as estruturas em discussão no museu. E dentro dessa estrutura, na verdade, é que diversas conexões podem ser organizadas, podem ser mediadas, seja pelo museu, seja pela universidade, mas a universidade é sempre uma estrutura de apoio significativo à comunidade, né? Ela tem esse eixo se faz pelas atividades de extensão, né, na qual, né, por exemplo, esse projeto Conhecer para Valorizar está inserido e previsto, e essas ações promovem um diálogo entre diferentes hierarquias de conhecimento dentro da universidade, como a graduação, a pesquisa, a pós-graduação, né, a própria extensão, e promove junto ao museu um diálogo objetivo. O museu que carrega aí, e para nós acadêmicos, né, possui o nosso objeto de estudos, objetos históricos e artísticos, ele vai ser um intermediador entre essas estruturas através desse objeto, um objeto discutido dentro de uma área específica, que é a história da arte, dialogando com cultura material, né, entre outras possibilidades, refletindo sobre aquela função primordial que ele tinha, naquele momento em que ele foi criado,
para uma cultura a qual ele foi criado, e, no entanto, hoje ele é um museu, um objeto museográfico histórico. Então, dentro dessas conexões, e nessa presença junto ao museu aí desde 2009, a gente tem um histórico de atividades bastante consistente, né? E essa apresentação aqui na 20ª Semana Nacional de Museus é exatamente tornar isso acessível e público. Foi fomentada, né, foi continuada, vamos dizer assim, através de várias ações. O primeiro deles foi o projeto Museu Capital da Moda, organizado, né, e desenvolvido por um grupo significativo de pessoas e acadêmicos de Belo Horizonte. Atividades de pesquisa e extensão junto ao museu, especificamente da Universidade Federal, atividades acadêmicas e visitas monitoradas junto ao museu, dentro da disciplina Introdução à Conservação Têxtil, que é ofertada ao curso de graduação do curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes na UFMG, e diversos trabalhos de orientações de TCC em Conservação Preventiva Têxtil, que vêm sendo desenvolvidos junto ao acervo têxtil do Museu Histórico Abílio Barreto, num sentido mais amplo e também específico, com algumas peças em estudos. Esse histórico, então, parte do programa Museu Capital da Moda, que foi um programa de ações de valorização da história da moda em Belo Horizonte, mas não pelo objeto em si mercadológico, mas uma história de valorização como patrimônio cultural essencial para a preservação e experiência da memória e identidade sociocultural da capital e de Minas Gerais. Poucos conhecem essas histórias, né, dentro da nossa cidade. Então, o objetivo era pesquisar, identificar, registrar e preservar a história da moda em BH, especialmente no que se refere aos acervos de vestuário, acessórios e figurinos. Diferentes propostas foram colocadas dentro, né, ações dentro desse programa, né, e dentre elas, uma publicação, né, uma ação que é a Tarde Azul, que foi um evento, né, estruturado nos anos 20 em Belo Horizonte, no Parque Municipal, que era um footing, que as pessoas caminhavam, né, na tarde se conheciam, e uma outra atividade foi um seminário instituído e organizado junto à Escola de Belas Artes da UFMG, onde várias palestras e todas as pesquisas que movimentaram aí durante esse um ano de atividades em 2009 foram concluídas. E junto a esse seminário, uma exposição, né, foi organizada e efetivada lá na Galeria da Escola de Belas Artes, no mês de outubro, entre 6 e 16, né, na qual muitas imagens e muitos acervos dos participantes do projeto foram expostos e contaram essa história aí de Belo Horizonte, né. Além dessas atividades do Museu Capital da Moda, diferentes alunos da graduação desenvolveram pesquisas junto ao acervo bibliográfico. Ali o museu tem uma biblioteca fantástica, com um acervo maravilhoso, né, histórico, do qual a gente precisa fazer movimentar e colocar aí à vista, né. Aqui eu trago dois exemplares de uma grande coleção de diferentes títulos, né, das revistas de época, e duas significativas daquela época, que é a Alterosa e a Jornal das Moças. A Alterosa, então, eu a pego como um exemplo significativo, porque ela trazia, dentro da sua proposta de capa, sempre a presença de uma representante, né, da sociedade mineira de Belo Horizonte ou do entorno, né, e contava um pouco dessa história, aproximava, né, as estruturas de comunicação à comunidade, com ela dialogava. Então, várias propagandas, o movimento desse comércio, das estruturas, né, de organização dessa apresentação dentro da área têxtil junto à comunidade, além de pesquisas culturais e de apresentação, por exemplo, do lugar, né, da mulher e dessas estruturas que organizavam as ações em Belo Horizonte naquele período,
de uma forma mais efetiva. Então, aqui, por exemplo, é uma reportagem que tem um dos fascículos sobre a formação, né, as primeiras formandas da Universidade Federal em áreas, né, praticamente masculinas, à época, a engenharia, a física e a química. Aqui, uma ação também dentro de estruturas de grande necessidades, enfim, por guerras ou privações de acesso a alguns produtos que chegavam a Belo Horizonte. Então, aqui, por exemplo, a Horta da Vitória, onde vários representantes da comunidade montaram hortas, né, na cidade, com isso movimentaram essa distribuição. O Carnaval de Belo Horizonte, enfim, diferentes possibilidades de uma percepção dessa cidade, desse tempo, né, que está aí como eu falo, congelado dentro dessas imagens dessas revistas. Então, o grupo de Studiolo, ele vem sendo desenvolvido, né, as atividades, mas ele foi criado em 2016, e o foco dele tem um grande campo, que é o ornamento, e dentro desse conceito do ornamento, a questão da arte, do tecido e da memória. E esse grupo, na verdade, ele foi criado na intenção de partir desse estudo do ornamento como uma estrutura do desenho, como um meio interlocutor, né? O desenho como meio interlocutor entre as artes aplicadas, o design industrial e o design, tendo os têxteis como mediador, seja como artefato manual, manufaturado, seja como objeto da arte ou como cultura material, né? E é nesse sentido que o grupo desenvolve uma flexibilidade e costura, né, áreas diferentes e ações diferentes, permeando aí trans e interdisciplinar, diferentes espaços, entre aspas, mas que aos poucos estão realmente efetivando espaços físicos, através da conservação preventiva, a arte, a moda e o design, e a letras, através da linguística e uma estrutura significativa de desenvolvimento de pesquisa das nomenclaturas, né, as quais são absurdamente necessárias e complexas na área texto, necessárias para as estruturas de fichamento e conhecimento e organização desses acervos. Então, no eixo da universidade, a gente age dentro das três estruturas, dos três pilares: atividade acadêmica, pesquisa e extensão. Nas atividades acadêmicas, diferentes disciplinas, né, permitem essa interlocução com o museu e sua materialidade, e todas também se propõem a essa reflexão sobre a questão da arte, da memória, do patrimônio, da conservação e da moda, né? Diferentes pesquisas vêm sendo desenvolvidas e projetos de ação, né, projetos de eventos e cursos também propostos através da extensão. Há aqui um apêndice dentro da estrutura de se colocar uma raiz, né, desse conhecimento. É uma área, a área têxtil é uma área que ela não tem formação dentro da estrutura do Brasil, né, nas estruturas acadêmicas brasileiras, e nesse sentido, a minha formação foi fora, né, do Brasil, e retornando, entrando na universidade, eu tive essa oportunidade e escolhi estar na universidade exatamente para poder fazer essa costura aí entre as áreas específicas de ação da conservação e o conhecimento, para instituir realmente uma base sólida para se fazer uma formação específica na área. Então, a partir dos materiais têxteis, trabalhando nesse conceito do conhecer para valorizar, tendo o historiador da arte, Alois Riegel, como fonte, fundamentação teórica, né, na condução dessas pesquisas, e tendo como eixo a materialidade técnica e histórica dessas estruturas museográficas. As pesquisas, então, são muito variadas, e a gente tem algumas já né, encerradas desde 2016 a 2020, né, em que trabalha-se textos antigos, não só os textos, mas estruturas antigas que podem trazer memórias práticas, ou como o retorno do como fazer, né, certas técnicas que hoje já não são mais usuais. Essas técnicas trabalhadas através de narrativas visuais próximas às artes, estruturas específicas que são necessárias à conservação, como os procedimentos extintórios,
e o acesso, né, a um conhecimento, dar acesso aos alunos de um conhecimento que certamente não está na língua portuguesa e, portanto, precisa aí de uma interlocução, e por isso tantas disciplinas e pesquisas entre áreas de traduções, como a área das artes e das letras. Um pensamento continuado, que é essa questão da sustentabilidade, portanto, o impacto, né, ambiental do descarte dos materiais têxteis junto à comunidade de Belo Horizonte, que a maioria é descartada nos passeios, e, portanto, a gente faz uma ação bastante efetiva. Ela se encerrou com o processo da pandemia, mas retornaríamos, né, no ano de 2022, essas ações para recolher esses materiais têxteis que são descartados das pequenas e médias empresas, muitas ali no Barro Preto, de confecções. Atualmente, a gente vem trabalhando dentro de uma estrutura de construção mais ampla, da tridimensionalidade, das nomenclaturas, né, e das representações dessas estruturas tridimensionais e as denominações através da história e de publicações importantes da história da arte desde o século XVI, e bem como a função que essas estruturas tridimensionais tinham naquela sociedade, naquela comunidade, né, como linguagem, né, não só como vestuário e imagem, mas como linguagem, e aí diretamente trabalhando com a área, né, das letras e linguísticas. As minhas considerações dentro dessa reflexão, né, de percepção desse caminho, né, continuado, é o comprometimento necessário entre ensino, pesquisa e extensão. Eles não andam, né, separadamente, há necessidade de um diálogo, e que a universidade possa estabelecer esses espaços de diálogos, né, junto às instituições de Belo Horizonte. Vejo isso como uma grande positividade. A organização de instrumentos capazes de possibilitar a abordagem da teoria e da prática. Não adianta a gente falar que existe um conhecimento que todo mundo tem que ler, mas se essa leitura está não acessível, ou seja, em outras línguas, ou com uma estrutura que já passaram-se aí 2 séculos de entendimento das ações, não há como se entender, e, portanto, vivo é aquele que a gente discute, né? E discutindo dentro e junto com os acervos, com o objeto, tendo o objeto museográfico ali, não numa ideologia, numa abstração do que seria aquele material, mas ali na nossa realidade, né? E no âmbito nacional, claro, cada vez mais, e se possível, discutindo com outras instituições, uma diversidade de materiais e técnicas. Acredito certamente que não há um caminho certo, mas um jeito de caminhar onde o conhecimento é o mote primordial, e a necessidade de não se estagnar, porque tudo muda, né, e não somos feitos para permanecer vivos eternamente. Portanto, nós temos que construir estruturas que permaneçam além da nossa vivência, né, e que outros possam dar continuidade a esse caminhar. Agradeço aí a todos, obrigada. Muito obrigada, professora Soraya. Nós daremos agora continuidade às nossas palestras. Agora nós convidaremos a Ana Paula de Souza Portugal, que é a museóloga do Museu Histórico Abílio Barreto. Ela possui formação em museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de museologia, com ênfase em gestão de acervos, documentação museológica e exposição, e tem ampla experiência em gestão pública e elaboração de projetos para a Lei de Incentivo à Cultura. Por favor, Ana, fique à vontade para colocar a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Glenda? Obrigada pelo convite, Soraya, pela parceria, pela Isabela, por possibilidade da gente estar aqui fazendo esse evento, a Fundação Municipal de Cultura, né? A equipe do museu, todos os meus colegas, os meus antigos colegas na Tércia Pons, que foi importante também para abrir essa porta para
Soraya fazer essa parceria lá no MAB. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa no museu, com ênfase nessa experiência que a gente tem tido aí ao longo dos anos, junto com a Soraya, trazer aqui um pouquinho, falar um pouquinho dos resultados, como isso é importante para o museu. Então, peraí que eu vou abrir minha apresentação. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Abriu a... Abriu? Sim, Abriu? sim. Mas ainda Vocês não está estão... na tela cheia. Agora Ainda tá foi, ok. né? Sim. Então, minha apresentação tem esse foco, que é a pesquisa no acervo texto do MAB, que vem muito a partir dessas atividades e ações que a Soraya tem feito, desenvolvido com os alunos no museu, né, e trazido também, por exemplo, a Glenda, que é uma doutoranda, que também está começando a fazer uma pesquisa lá no museu. E aí eu vou falar um pouquinho, eu trouxe aqui uma fala do Mário Chagas sobre o sentido da pesquisa no museu. A pesquisa é uma função básica no museu. Ela faz parte da identidade do museu. Então, um museu que não desenvolve pesquisa é um museu que está perdendo a sua identidade. Ele poderá ser um mostruário, poderá ser uma coleção, poderá ser uma outra coisa, uma coisa qualquer, mas não será um museu. Então, essa é uma frase do Mário Chagas, né, um museólogo, professor teórico da museologia, que eu trago aqui para essa apresentação, para demonstrar como a pesquisa ela é relevante no âmbito dos museus, né? Os museus, o museu é um sistema que se retroalimenta a partir de 3 pilares, né, que é a preservação, a pesquisa e a comunicação. E sem esse sistema interagindo, sem esses 3 pilares acontecendo, o museu começa a se enfraquecer, perder o seu sentido de ser, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como que acontece a pesquisa no Museu Histórico Abílio Barreto. No museu, a gente tem pesquisas internas, que são pesquisas feitas pelos setores, né? Então, nós temos pesquisas feitas pelo setor educativo, o setor de gestão de acervo, e também um setor que, no próprio Museu Histórico Abílio Barreto, chama setor de pesquisa, que são pesquisas voltadas para exposições, publicações, e, de uma maneira geral, de vários outros assuntos contemporâneos, outras questões contemporâneas que surgem. Então, acho que também essas pesquisas internas acabam acontecendo de forma interligadas, todos os setores estão antenados nessas novas questões. Então, por exemplo, falar de equidade, falar de acessibilidade, falar de racismo, falar de tantos outros assuntos, né, que são relevantes para a nossa sociedade contemporânea, e cada um acaba fazendo uma produção, um trabalho em cima dessas questões. Então, por exemplo, agora, meu colega Álvaro, junto com o Rafael Rajão, do setor de pesquisa, eles estão debruçados numa pesquisa sobre nomenclaturas para descritores das fichas catalográficas, formas melhores de fazer a catalogação, tendo como mote a cultura negra, o público LGBT, QI+. Então, essas pesquisas sempre estão muito vivas dentro do museu, e isso é fundamental que as equipes sempre estejam movimentando esse tipo de pensamento interno, né?
E nós também temos as pesquisas externas, que são essas outras instituições ou pesquisadores autônomos, estudantes, universidades e outras instituições que chegam com a sua demanda, né, procuram o museu como fonte de pesquisa, principalmente pensando em temas como principalmente pensando nesses temas contemporâneos também, mas outros temas, né? A gente tem visto, isso não é um dado muito concreto dentro do museu, mas a gente consegue mapear pelos atendimentos que a gente faz que as principais formas de pesquisa externas, né, que são feitas para esse público externo no museu, são a procura das fontes primárias. Então, principalmente as pesquisas relacionadas aos acervos, aos documentos produzidos pelo museu, e também são feitas, muitas vezes, entrevistas com a equipe, com o próprio público, né? E essas pesquisas têm uma temática variada, então podem ser biografias de personalidades daqui, de Belo Horizonte, outras personalidades que tenham referência dentro do museu, pesquisas de instituições e entidades também, por exemplo, como, por exemplo, as entidades como Amigas da Cultura, ou associações de samba, vários temas assim muito diversos, né, relacionados à história de Belo Horizonte, arquitetura, urbanismo, a história de Belo Horizonte, temas baseados na história social da cidade, também fenômenos culturais, patrimônio cultural e material, e o patrimônio cultural material, e aqui especificamente falando do patrimônio museológico do MAB, né? É importante dizer que o museu tem uma tradição de acolhimento a esse público pesquisador, né? E que, de uma maneira muito bem organizada, ao longo do tempo, isso foi se consolidando. Esse atendimento ele é feito na biblioteca. Ali a gente tem alguns materiais, né? Além do acervo bibliográfico, a gente tem também uma hemeroteca, e também a gente tem o banco de dados, que é um banco de dados que só funciona na intranet, em que os pesquisadores têm acesso ao acervo museológico. Esse acolhimento é feito a partir do bibliotecário, né, da equipe da biblioteca, que já tem muito conhecimento do museu. É fundamental essa figura dentro do museu ali para atendimento, para essa tarefa de acolhimento do público. E a partir ali da biblioteca é feito um filtro, e conforme a demanda é designado para os outros setores o atendimento. Então, por exemplo, se algum pesquisador especificamente necessita de acesso a uma obra de arte, a um objeto, a biblioteca encaminha para o setor de gestão de acervo, onde a gente faz o atendimento, né? Aí, vou falar um pouquinho agora do acervo têxtil do MAB, porque é o mote aqui do trabalho, falar sobre esse acervo têxtil, né, da pesquisa em cima do acervo têxtil. E o acervo têxtil, acho que essa experiência com a Soraya, com a universidade, trouxe um outro olhar em relação ao acervo têxtil do museu. A gente consegue entender que o têxtil é um elemento principal também no acervo do museu. Ele está inserido nas diversas categorias de acervo, né? Então, se a gente pegar a categoria transporte, ele vai estar lá, mobiliário, o acervo artístico, os acessórios interiores, os equipamentos de trabalho, nas insígnias, nos objetos cerimoniais, nos objetos de comunicação
e nos objetos pessoais. Então, uma diversidade de material, encontros de materiais também, madeira com têxtil, metal com têxtil. Então, é um desafio, tanto para documentação museológica, tanto para conservação preventiva, lidar com essa diversidade. Aí aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar. Então, por exemplo, no bonde nós temos as cortinas, né, do bonde. No mobiliário, a gente tem vários exemplares de móveis que têm estofamento. O acervo artístico, né, ele não deixa de ter ali também o têxtil, a tela, o fundo, né, a gente não pode esquecer que é um têxtil, né, que também merece um olhar cuidadoso, não só o óleo, a camada pictórica, mas também ali a base, que é a tela, também merece esse olhar cuidadoso para conservação preventiva. Nos objetos, nos equipamentos de trabalho, nós encontramos têxtil. Se a gente pegar aqui a máquina datilográfica, a gente tem uma fita, que é um têxtil, né? Então, assim, mínimo que seja, mas essa fita está lá, ela é um têxtil, ela merece esse olhar também específico, de cuidado. Essa outro exemplar aqui da foto é uma caixa de caixeiro viajante, uma malinha, que ele levava vários exemplares de bijuterias, medalhinhas, né? E vocês veem que o interior é forrado de veludo. Então, aí tem esse encontro de materiais e tem esse veludo que merece todo um cuidado também, de conservação e de identificação para catalogação, por exemplo. As insígnias, então a gente tem esses suportes, né? A fita, a gente tem a caixinha, que tem um material têxtil. Opa, repetiu. A gente tem, no objeto de trabalho também, a gente tem esse manequim, tem um outro também, que tem essa base de tecido também, com encontro com esse material que o fundo é um papelão, e tem um encontro com metal também. No objetos de comunicação, então, a gente tem aí um estandarte do Clube Republicano, né? Tem o próprio rádio, ele tem um material têxtil na caixinha de som, e o acervo têxtil de objetos pessoais, que aí a gente entra com a coleção toda de vestuário e de acessórios, né? Então, vestidos, uniformes, chapéus, luvas, né? Aqui a gente tem esse exemplo desse uniforme. Então, nos últimos anos, a gente incrementou essa relação com a professora Soraya, e alguns alunos tiveram interesse em fazer seus trabalhos de final de curso, né, no Museu Histórico Abílio Barreto, e a primeira experiência que eu convivi junto, que eu acompanhei, foi o trabalho da Sara Bernardo, em que ela fez o título do trabalho dela é Acervo Têxtil do Museu Histórico Abílio Barreto, Levantamento Histórico e Diagnóstico de Conservação, que foi um trabalho muito relevante para o MAB, porque a Sara realmente passou um pente fino na documentação, na documentação museológica, na pesquisa de todos os materiais que existiam no museu, e também na própria verificação visual desses acervos, né? Então, um exemplo de uma coisa muito boa, por exemplo, do trabalho da Sara, que ficou para o museu, foi essa lista esquematizada de acervos, tanto do inventário antigo como do inventário novo, e a gente pôde constatar disparidades. A partir do trabalho da Sara, a gente conseguiu identificar, por exemplo, uma beca de juiz, que, a princípio,
se achava que tinha sido eliminada, sumida, que ela tinha sumido, que ela tinha sido descartada, se desfeito. Na verdade, essa beca estava guardada no museu, né? Só que ela não estava identificada, e depois a gente conseguiu identificar, então ela está agora, retornou para a nossa pesquisa, apesar de não estar inventariada, né? Também tivemos, em 2019, o trabalho da Isabela Azevedo, que foi um trabalho específico sobre o chale da Dona Ermelinda, né? A Isabela fez todo um estudo o objetivo principal era um estudo de acondicionamento desse chale, mas, ao longo da pesquisa, a Isabela trouxe também informações preciosas para o museu, né? Na ficha catalográfica constava que o chale era do início do século XX, mas, a partir da pesquisa e verificação física, né, dos materiais, da iconografia, chegou à conclusão que o chale é muito mais antigo. Isso aí ela vai falar amanhã na apresentação dela, né? Então, também foi um ganho muito grande, porque ela fez esse acondicionamento para o chale, né, que estava num estado bem já difícil de conservação, e também ela trouxe esse ganho de informação para a nossa catalogação interna, né? Então, agora a gente sabe qual é o período correto do chale, né? Que não é do século XX, início do século XX. Na verdade, se eu não me engano, final do século XVIII. Então, que esse chale tem muita história, que a gente ainda precisa aprofundar para entender o que aconteceu com esse chale até chegar ao museu. E, atualmente, a gente está acompanhando a pesquisa da Glenda Mello, pesquisa de doutorado, que eu botei um título temporário aqui, que é o estudo de ciências naturais para conter a proliferação de micro-organismos, né? Que aí realmente traz muito benefício para o museu, para a gente que trabalha com acervo, a visão dela, o entendimento dela de certos procedimentos para a conservação do texto, né? E é muito enriquecedor esse processo. E aqui eu elenquei algumas coisas que eu considero de importância dessas pesquisas para o museu, não só para o museu, né? Eu acho que para todos os museus que fazem pesquisa. Então, nessa experiência de estar junto com essas pesquisadoras, o que foi muito relevante foi a troca de conhecimento e de experiências, né, sobre conservação preventiva, catalogação, informação, junto com a Soraya também, não posso esquecer, porque a Soraya sempre está ali também coordenando os trabalhos, né? Então, um outro item importante é a atualização do campo de conhecimento da conservação preventiva, da museologia também, né, sobre o têxtil, uma constante atualização. Eu acho que a academia, a universidade traz essa atualização para dentro do museu, né, para a equipe que está ali dentro. Então, isso é muito rico. Um terceiro ponto é o aprofundamento da pesquisa sobre determinado acervo ou tema, como a Isabela trouxe o estudo específico do chale, né? E a Sara trouxe sobre a conservação preventiva dos acervos têxteis no MAB. Outro ponto, um quarto ponto, resultados importantes que são imputados ao museu, né? E o aprimoramento das informações e conhecimentos. Então, a gente, a partir dessas pesquisas, a gente atualiza, a gente aprimora essas informações e conhecimentos. E aí, naturalmente, o quinto ponto é a difusão e a expansão do conhecimento para as comunidades científicas e
e as comunidades do próprio museu, o público interno, que são os membros da equipe, e o público externo também. Então, é muito importante toda essa experiência, todo esse fluxo de informação, todo esse aparato de conhecimento que a gente consegue desenvolver, nem que seja um pouquinho, mas que já faz uma grande diferença para o nosso trabalho no dia a dia. Aqui está um pouquinho só um exemplo rápido de uma das atividades aqui que a gente fez ainda esse ano, a Glenda analisando o verso de um quadro, junto com a Maria Vitória, que é nossa estagiária, e eu estava ali também acompanhando elas. E é isso. Agradeço. Ana, muito obrigada. Eu tenho que agradecer pessoalmente tanto pela palestra, quanto por essa abertura de nos permitir realizar esse trabalho de pesquisa no laboratório. Isso também é muito importante para os pesquisadores que vêm com assim, um afinco, querendo fazer um trabalho legal, mas se a gente não interage com pessoas dispostas, isso não se realiza. Então, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Por essa abertura e pela palestra. Eu fui até modelo aí das fotos, gente, mas Claro. um pouquinho desalmada, já estou um pouquinho melhor. Muito obrigada, Ana. Vou chamar agora os nossos próximos palestrantes, que serão a Maria Vitória Silva Pereira Freitas. Ela é aluna do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da UFMG e estagiária do Museu Histórico Abílio Barreto. A Maria Vitória, juntamente com... Só um minutinho aqui, vou me organizar aqui. Com a Marina Cristelli, que é formada em graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela UFMG, tem atuado principalmente como redatora e produtora de conteúdo digital, que também é aluna do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG, e é monitora do programa de monitoria da graduação, onde ela atua como monitora da disciplina de Introdução e Conservação Texto, junto com a professora Soraya, e atualmente participa como monitora do projeto de extensão Conhecer para Valorizar, e também é integrante do grupo de pesquisa Estúdio Ouro. As duas irão agora realizar nossa próxima palestra. Fiquem à vontade, meninas, para abrirem a câmera, quiserem colocar a apresentação. Oi, gente, boa tarde. Só vou colocar a apresentação aqui rapidinho e a gente já se apresenta. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Maria Vitória, está ótimo. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Vitória, como a Glenda me apresentou, e eu e a Marina vamos apresentar. Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo, agradecer a Glenda, agradecer a Ana Paula, a Soraya e todas as outras pessoas que estão presentes agora, pela oportunidade, né, de se apresentar num seminário, que eu acho que é o primeiro seminário, assim, de grande importância que eu apresento. E, enfim, né, também queria agradecer ao MAB, a Isabela, a todo mundo, pelo estágio e por todas as oportunidades que eu tive dentro disso tudo. Marina? Boa tarde. Eu vou deixar primeiro a Maria Vitória apresentar, eu vou fechar minha câmera enquanto isso, mas eu também gostaria, né, de agradecer a todo mundo pela oportunidade de a gente poder estar aqui, né, enquanto estudantes, para a gente é muito importante também. Eu vou deixar a Maria Vitória começar e depois eu dou seguimento, tá bom? Pode ir, Maria Vitória. Obrigada. Então, a nossa apresentação diz respeito à universidade e ao museu, no meu caso, o estágio, no caso da Marina, a monitoria, né, e a ligação entre essas instituições.
Eu realizo o curso de conservação e restauração, eu atualmente estou no 7º período. Eu fiz a escolha dos percursos de têxteis, conservação preventiva e esculturas, e o estágio no MAB é o meu primeiro estágio, então, assim, foi realmente uma coisa muito, muito marcante, assim, para mim, e está sendo, continua sendo. No estágio no MAB, eu tive contato com os vários suportes, né, e os materiais presentes no acervo do museu, que a gente tem diversos materiais, desde de pedra, madeira, até o tecido mesmo, diversos tipos de tecido, diversos tipos de têxteis. E, como eu disse, né, os meus percursos são de conservação preventiva, têxteis e escultura. Então, para mim, realmente é assim, um mundo de descobertas, né? Porque eu consigo entrar em contato com todas essas áreas ali dentro no Museu Histórico Abílio Barreto. Eu tive também, né, durante esse período do estágio, um maior contato e conhecimento da museologia, porque eu faço estágio na área de museologia com a Ana Paula, ela é minha supervisora, então eu tive mais contato com essa questão de catalogação, de organização de dados, que também é de grande importância para mim, para a gente poder, como conservador, né, como estudante de conservação, entender esse ponto mesmo da museologia, como a museologia atua e como que isso liga, né, com a conservação para a gente. A questão da vivência profissional, que a gente, pelo menos eu, né, consegui ter uma visão mais ampla em relação à minha profissão, né, a minha futura profissão de conservadora e restauradora, ali dentro do museu, ter contato com os outros profissionais da área para a gente poder, né, trocar realmente as nossas ideias, discutir coisas. Eu tenho muita oportunidade de perguntar, tenho muitas dúvidas, então sempre estou perguntando, sempre estou recebendo esse conhecimento de volta, tanto da Ana quanto da Juliana, do Álvaro também. Eu estou tendo a oportunidade de auxiliar em projetos e pesquisas, no caso com a Glenda, que eu tive a oportunidade, né, agora a gente está dando uma pausinha, mas eu tive a oportunidade de atuar junto com ela na pesquisa do doutorado lá no museu, pesquisar com ela várias coisas, fazer uso de vários materiais que eu não tinha feito, como conta-fios, né, que está aí na foto, e, enfim, adquirir mais conhecimento em relação aos têxteis, que é uma área que me interessa muito, que aí foi com ela que realmente surgiu essa questão do meu interesse com os têxteis. Tive também, né, a gente teve os desafios da instituição pública e do teletrabalho, que foram desafios, principalmente do teletrabalho agora, né, que para a gente, que é de uma área que é muito prática, né, a área da conservação e da museologia são áreas muito práticas, áreas que a gente tem que estar sempre com a mão na massa, sempre, né, observando os objetos, observando o acervo, mexendo e remexendo nas coisas para poder organizar, higienizar, enfim, né, restaurar. A questão do teletrabalho foi difícil, mas a gente foi voltando aos pouquinhos, né, atualmente voltamos 100%, e a questão da instituição pública, que a gente, na universidade, já discute bastante, né, que, idealmente, as coisas são muito diferentes do que realmente são, né, nas instituições que a gente vai trabalhar, nas instituições que a gente vai atuar, mas que a gente sempre dá um jeito, a gente sempre consegue contornar, né, as situações e, enfim, né, trazer o conhecimento que a gente tem da universidade para poder, né, aplicar, né, nessas situações complicadas, situações difíceis, e aí, no fim, dá tudo certo. E principalmente a prática do conhecimento teórico, né, que eu e a Marina, pelo menos, adquirimos na universidade, que, né, todo o conhecimento em relação à conservação de determinados materiais, em relação enfim, a todos esses tópicos que eu cheguei a comentar, que, para mim, é uma realização muito grande poder conseguir colocar tudo isso em prática, porque é muito diferente, né, a gente ter a teoria e a gente ter a prática,
E, enfim, para mim realmente foi uma grande realização conseguir ter essa oportunidade de estar ali no museu e colocar tudo isso em prática. Pode ir, Marina. Então, como já fomos apresentadas também, meu nome é Marina, eu também sou, junto com a Maria Vitória, eu sou aluna do curso de Conservação e Restauração da UFMG. Eu já tinha participado de algumas atividades que são diferentes da monitoria, né, como iniciação científica, outros estágios, até experiência em ateliê, e também seguindo, assim, um percurso talvez um pouco parecido com o da Maria Vitória, né, que é de escultura, de papel, de conservação preventiva, e na área têxtil, que apesar de a gente não ter um percurso, assim, formal, né, dentro da universidade, a gente consegue também ir selecionando nosso próprio percurso, nossas próprias especialidades, né. Pode passar, por favor, Maria Vitória. Então, dentro da monitoria, né, que foi minha primeira experiência também como monitora, a gente que já conhece os pilares da UFMG, né, os pilares da universidade, no geral, são ensino, pesquisa e extensão. Apesar da monitoria ela estar inserida ali especificamente no ensino, ela também vai abranger todos os outros, né, porque eles se conectam o tempo todo. Então, a gente vai lidar ali diretamente com a preparação para a docência, né, que é o que a monitoria está focando, mas a gente vai ter contato com a pesquisa, né, que a gente está sempre junto ali com outros pesquisadores, está junto com o professor também, né, que está atuando como nosso orientador, no caso, na minha situação foi a professora Soraya mesmo, e a gente tem oportunidades de extensão também, a gente lida ali o tempo todo com todas essas, com todos esses pilares mesmo, né, com todo o tripé completo da universidade. E a monitoria, né, ela tem, assim, uma importância para a formação do aluno monitor, principalmente porque ele vai lidar ali com as atividades curriculares, né, ele vai acompanhar todo o processo do planejamento da aula, que no caso que eu acompanhei foi a disciplina de História dos tecidos e das fibras e Introdução à Conservação Têxtil. Então, eu acompanhei o processo de planejamento da aula, junto com a professora Soraya, do planejamento do material, do processo de ensino, assim, até do próprio momento, né, também da transposição do conhecimento, né, que é a aula em si, e o acompanhamento dos alunos também. Então, a gente vai produzindo ali pesquisa, vai produzindo material para trazer para a sala de aula, e a gente realiza todo esse acompanhamento também, né, junto às disciplinas. A gente teve também um desafio do período ali que ficamos remotos, né, da mesma forma que o museu também não estava funcionando, a gente também não estava tendo aula presencial, o que até trouxe, assim, os desafios até mesmo junto à parceria que a gente tem com a Bíblia Barreto. Então, a gente tinha, além de ter que incentivar a participação ali do aluno no momento online, né, que é diferente, até porque o ambiente não é tão propício ali ao aluno estar focado na sala de aula, porque pode acontecer, né, uma série de atividades ali no ambiente que não aconteceriam numa sala de aula. A gente teve também que trazer uma parceria diferente junto com a Abílio Barreto, né, que a gente conseguiu criar os meios, né, para poder acontecer remotamente o que já aconteceria presencialmente, né, que foi o nosso maior desafio ali no ensino remoto. Como a Maria Vitória até já falou, a conservação, né, a área de conservação é muito prática, e até as matérias teóricas, elas podem trazer alguma coisa de prático, e nesse caso, junto com a parceria, junto com o museu, a gente tinha um momento prático, né, que os alunos poderiam ir até o museu, ter um contato com o acervo, né, ver algumas peças, tocar, analisar, né, ter ali o contato com uma realidade do museu mesmo, que a gente vê muito na sala de aula, mas a gente, por mais que a gente até visite um museu, quando a gente visita dentro da sala de aula, a gente vai ter acesso a uma reserva técnica, né, que geralmente a gente não conhece, enquanto um visitante normal do museu, né, acho que pode ser agendado no museu, mas é diferente do que a gente geralmente está acostumado. Então, a gente conseguiu fazer um contornar ali a situação, né, para poder fazer com que os alunos tivessem acesso a esse material sem que precisasse de estar indo ao museu mesmo, o que não poderia acontecer no momento de pandemia, que ainda estava bem no foco ali da pandemia, estava no auge. Então, a gente conseguiu ir lá fotografar, a Ana Portugal, ela até fez um seminário junto aos alunos, apresentou todo o acervo ali do museu, a gente fez a fotografia de algumas peças, porque uma das propostas mais importantes da disciplina de Introdução à Conservação Têxtil é que os alunos possam fazer um fichamento, né, uma ficha catalográfica do acervo. E sem esse contato direto, né, ficaria talvez impossibilitado, a gente não queria que isso acontecesse, né, porque é um momento muito importante
de ajuda mútua, inclusive, né? Porque os alunos vão ter ali a oportunidade de estudar os museus, né? De poder pesquisar a história, a materialidade de um objeto, de fazer toda uma ficha ali de uma análise da conservação, do estado de conservação do objeto, né? De poder fazer uma ficha catalográfica que em sala de aula nem sempre acontece. E para o museu também tem uma revisão continuada, né? Do acervo, que é uma forma de pesquisa também, de estar sempre renovando, de estar sempre mantendo viva, né, a pesquisa do museu ali também, que é uma forma que a gente traz também de dentro da universidade. E para trazer, para não deixar impossibilitado, a gente conseguiu fazer também algumas atividades remotas, não para substituir, né, mas para poder atualizar esse momento que a gente não poderia estar lá presencialmente. Então, para a gente, enquanto aluno, é muito interessante também que possa haver essa comunicação assim tão próxima entre o museu e a instituição, né, da universidade, a ponto de a gente conseguir até mesmo contornar essas situações, né, porque é uma situação atípica que a gente, às vezes, precisa enfrentar, né, e para a gente foi muito importante, foi muito relevante, além da gente contar, né, com o processo da monitoria das atividades curriculares que a gente já sempre realiza, a gente também conseguiu trazer essa outra visão também. Aí acho que a experiência que eu e a Maria Vitória tivemos, apesar de ser muito diferente, eu acho que tem muito em comum, essa conversa mesmo, né, que o museu possibilita junto ao UFMG, né, as disciplinas que nós fazemos lá, e a gente poder realizar isso também fora da universidade. Eu acho que dentro do texto, assim, principalmente poder ter essa aplicação, né, de um percurso que não é oficializado, igual a Marina disse, lá dentro do curso de conservação e restauração, mas poder aplicar, né, pelo menos de forma mais, digamos assim, né, entre aspas, superficial, mas pelo menos a gente tem essa oportunidade de conhecer o acervo têxtil, de poder, enfim, né, visitar e observar e estudar, né, apesar da gente ter somente 2 disciplinas, né, mas o que já é bom demais para quem gosta. Isso. Acho que é isso, né, Marina? Isso. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada. Eu acho que as perguntas ficam para o final, então só voltando para a Glenda, tá? Obrigada, pessoal. Meninas, muito obrigada. Nós teríamos agora mais uma palestra, que estaria na programação como encerramento do evento de hoje, mas infelizmente a Valéria Tomé França, que seria a pesquisadora do grupo que realizaria a palestra, não pode estar presente por problemas de saúde. Então, nós gostaríamos de abrir agora as perguntas no chat, para que a gente possa iniciar uma discussão. Fiquem à vontade para se manifestar. Vamos chamar as palestrantes novamente, para que a gente possa abrir essa sessão de perguntas. Nós já temos uma pergunta no chat. Temos parabenizações também. A Raíssa nos dá parabéns pelas apresentações e pesquisas. A Natécia deixa a seguinte pergunta: de que maneira o museu concilia a pesquisa de acervos com as pesquisas para exposições? Existem curadorias ou equipes distintas? Quem gostaria de responder a essa pergunta? Vai ser a Isabela? Ana, começa aí, Ana. A Isabela pode falar também. Então, eu acho que é um grande desafio a pesquisas de acervos e pesquisas para exposições. No MAB se faz como desafio, porque o MAB ele precisa muito incrementar a sua pesquisa para os acervos, né? Nos acervos. A gente vê que a nossa catalogação ela precisa de um aprimoramento grande, né? Até para que essa catalogação seja mais completa e fomente as pesquisas das exposições. Então, sempre quando tem uma exposição, que é a equipe de pesquisa que inicia a temática, né, e todos nós participamos lá no museu, o desafio do setor lá de gestão de acervo
é correr atrás de melhorar essas pesquisas dos acervos que já são pré-selecionados. E o próprio setor de pesquisa também ajuda nisso, mas, por exemplo, a documentação museológica mais antiga do museu, ela tem muita informação que não foi repassada para a ficha catalográfica atual. Então, a gente sempre recorre às fontes mais antigas, né? Por exemplo, dados como a procedência, ou muitas vezes a gente tem várias cartas de comunicação entre o Abílio Barreto, né, em que ele era diretor, e a pessoa que está propondo a doação, e que ali tem várias informações preciosas sobre o objeto, né? Então, a gente tem esses desafios lá no museu, mas é sempre muito enriquecedor, apesar de que, às vezes, é um pouco difícil, né? A equipe pequena, então a gente tem que se desdobrar, mas é bem interessante também o processo. Só complementar aqui, Glenda, se passar para você, né, a própria pesquisa da exposição, respondendo aí a Ana Tércia, né, a gente tem algumas exposições que a gente tem curadoria externa, né, outras exposições que são de curadoria interna. Agora, mesmo quando a curadoria é externa, né, o nosso museu ele apresenta exposições que têm como base o seu próprio acervo ou exposições com temas específicos que a gente tem que pesquisar acervos externos também. Mas essas pesquisas para a exposição também ajudam a alimentar a própria pesquisa ali do inventário, né? Que alimenta essas fichas. Então, apesar de ser uma equipe pequena, como a Ana falou, né? Ela está sempre ali unida para o desenvolvimento das exposições, o que não significa que a gente tenha todas as informações que a gente precisa quando a gente coloca exposto. Agora, eu tenho como a professora Soraya falou no início, né, a minha formação e o meu trabalho, hoje eu sou coordenadora do museu, mas eu sempre estive muito no educativo. E eu acredito muito que expor também é uma forma de pesquisa no sentido de dar a conhecer as pessoas. As pessoas, quando vêm ao museu e conhecem, elas mesmas nos dão informações, às vezes, sobre acervos, entende? Sobre conhecimentos que elas têm e que a gente, às vezes, aqui dentro, até poderia ter numa pesquisa, mas a gente não tem naquele momento. Então, a gente precisa também dessa proximidade muito grande com o próprio educativo, né? Que a relação do acervo com o público também nos alimenta aqui de informação. Então, é isso. Obrigada, meninas. Tenho mais uma pergunta aqui, essa daqui eu vou ler. Eu gostaria de perguntar para a professora Soraya sobre o estado da arte da conservação têxtil no país. O que ela pode nos dizer a respeito? Bom, a gente está fazendo esse caminho aí, né, Glenda? Na verdade, há um foco específico pelo histórico da conservação no Brasil de sem pintura, escultura e papel, né? E dentro da materialidade têxtil de proteção, esses materiais, né, vêm sendo trabalhados há muitos anos por estarem ali muito próximos também da materialidade religiosa, que é muito forte dentro da cultura brasileira, né? Mas os têxteis permeiam, de alguma forma, toda essa materialidade. E, como colocado ali pela Isabela e a Ana, muito bem colocado, não há, né, acervo que não tenha têxtil. Eles permeiam todas as tipologias de museu e, portanto, há que se discutir, sim, há que se colocar, né, essa importância nesse conhecimento específico, porque, apesar de ser um material tão... o texto é um material que agrega um valor de memória a todas as pessoas. Como ele agrega esse valor, e a gente está em contato com ele desde que nasce,
parece que ele é um amigo íntimo, eu entendo, eu sei, né? Assim, imagina, né? Eu lavo roupa desde pequeno. Tem questões que são muito próximas do nosso viver e se torna um material muito forte. E é nesse sentido que desvinculá-lo desse lugar emotivo e de memória para um lugar científico de materialidade dá um distanciamento que, na verdade, cria um estranhamento aí. E o que a gente precisa é reconduzir que, certo, como de médico e de louco todo mundo tem um pouco, de texto se entende um pouquinho, sim, mas que, na verdade, existem especificidades e necessidades aí dentro das estruturas de acervo e também a conexão com certas materialidades. Talvez os têxteis sejam aqueles em que a conservação preventiva é 90% dos casos, e se faz desde sempre, deve ser feito, porque como estrutura e estética, né, a questão do suporte, a apresentação estética e iconográfica do texto, eles fazem parte de uma mesma bidimensionalidade, quando se perde um, se perde o outro, o dano, quando acontece, ele é arrasador, né? Dificilmente certamente se atua, mas dificilmente se recupera a estrutura iconográfica, né? Assim, pode-se fazer. Aí entra outras possibilidades, né? Como a Isabela falou, que é fantástico, e quando a gente percebe nos museus internacionais, esse lugar da educação, do educativo, né? Esse lugar em que coloca para dialogar ali e construir junto vários setores, para que essa imagem da memória, daquele material texto que já não existe mais, possa existir e continuar existindo, né? Então, no Brasil, sim, a gente tem são poucos os profissionais, essa formação não existe, né, no âmbito nacional, especificamente, eu a fiz fora, voltando, eu faço esse percurso e faço através de uma cátedra, de uma estrutura que é da tecnologia têxtil, então eu dialogo tanto com o artístico quanto o conservatório, as estruturas de restauro, né, elas ficam num lugar de consultoria, porque elas são muito pontuais, mas ali no curso, como as meninas colocaram, o percurso ainda está dentro da estrutura tradicional, eu faço esse percurso têxtil de forma paralela, através das disciplinas optativas, e o grande desafio nessas ofertas, na verdade, é a questão de ter acesso à materialidade têxtil para que os alunos possam estudá-los, porque não adianta ficar na teoria, esse lugar não... O têxtil é uma prática 100%, assim, eu tenho que saber, claro, sabendo, fazendo, porque ele, para fazer, eu tenho que retomar diversas técnicas antigas, né? E aí trazer um outro universo, e por isso o diálogo com o design de moda, e a necessidade desse diálogo em permanecer como fazer artístico. Então, hoje o mundo percebe essa importância, e quantos eventos internacionais e exposições internacionais são só da área têxtil contemporânea, então é muito importante a gente abrir esse lugar. E ali eu acho que a Federal tem um caminho diferenciado nesse sentido, né, dessa proposta de diálogo e colocar em prática. Eu tenho um laboratório têxtil, né, e o grande desafio são os espaços, é isso que eu ia terminar de colocar, porque um laboratório de conservação têxtil, ele é um laboratório que exige né, um espaço significativo. A conservação até que nem tanta, mas a restauração, sim. A restauração, ela tem um âmbito aí, né, a conserva, ateliê úmido, seco, né, porque tem toda uma parte química, mas tem a parte prática, enfim. Mas nós estamos caminhando, acredito que já nesses... Né, tem 13 anos que eu estou aí em diálogo com o museu, e eu acredito que realmente há um diferencial. Nós fizemos um levantamento, inclusive, dessas disciplinas que nós temos. Os meninos fazem atividade de fichamento dos acervos, mas esses fichamentos são um caminho, um processo de conhecimento, então elas não estão fechadas, corrigidas, historicamente corretas, para que se retorne ao museu, mas é um caminho, né, de pesquisa e um material de pesquisa significativo aí, para que os alunos da graduação possam pegar esses fichamentos e definir ali, junto com os monitores do museu, né, uma atualização desses fichamentos. Fico muito feliz do Álvaro também tá
trabalhando nessa questão de repensar as nomenclaturas na área têxtil, isso é muito importante, né? Mas é isso, eu acho que a gente está construindo, e se Deus quiser, daqui a pouco você está aí, né, entrando nessa atividade acadêmica de uma forma mais efetiva, mas já está nos ajudando consideravelmente. Agradeço muito. Para os que não sabem, no último artigo até que eu escrevi sobre o assunto, por isso que eu perguntei para a Soraya, a UFMG é um dos únicos cursos que tem o maior âmbito de disciplinas voltadas para o têxtil. Só existe uma disciplina no projeto pedagógico da Universidade Federal de Pelotas. Já no curso de conservação de outras instituições, a gente não ouve falar no têxtil como material em que se pensa o processo de conservação para prolongar sua vida no museu, como um objeto de cultura material nesse sentido aí. Então, é muito importante essa fala da professora Soraya, essa abertura que a Ana e a Isabela nos dão, porque, como a Soraya diz, a gente precisa fazer pesquisa do material, onde nós encontraremos esse material, que é algo difícil, né? Inclusive, porque há uma questão, o espaço é fundamental, né? Então, por exemplo, a felicidade de encontrar no museu esses objetos que são pequenos e de lá ter um espaço, por menor que seja, que receba o aluno para fazer aquele estudo do TCC, é significativo, porque se tivesse que contar com seguro de obra de arte para carregar um objeto do museu, para levar para a universidade e ali ser acondicionado, inviabiliza o processo. E, nesse sentido, muitos processos vêm sendo inviabilizados. Eu convido aqueles que têm interesse, né, de buscar dentro lá da Escola de Belas Artes, não só na questão da extensão, mas nas disciplinas. Dentro da estrutura da área do design de moda, eu foco nas disciplinas do fazer. Então, a gente está aí com já uma catalogação significativa de técnicas antigas ligadas à tecelagem, à tapeçaria, tingimento, as rendas, e dentro das rendas diversas tipologias específicas nossas, frivolité, bilro, rede. Então, são técnicas que já não... A gente não consegue comprar nem a agulha para poder fazer. Às vezes, eu tenho que fazer com a impressora 3D. Então, começar a produzir esses materiais ou um simulacro para que a gente possa efetivar essas ações. Mas um grande diálogo que a gente tenha, né, e eu acho que é necessário, são com essas diferentes áreas de conhecimento e, com isso, também a possibilidade de uma interlocução, não só no âmbito nacional, mas internacional, que, por mais desenvolvida que seja também no âmbito internacional, ela é uma minoria dentro das estruturas de tipologias, né, museográficas, assim, de conservação, né? Os conservadores têxteis no mundo também não são tantos assim, né? Muito obrigada, professora. Nada, agradeço demais, fiquei muito feliz. Eu gostaria de pedir para a Marina falar um pouquinho mais desse momento que ela passou na pandemia fazendo monitoria, que foi um momento difícil para todo mundo, mas que pôde aproximá-la dos têxteis do museu, porque, pelo menos no registro aqui da palestra, você comenta que teve esse acesso. Então, poderia falar um pouquinho mais para a gente? Bom, enquanto aluna, não enquanto monitora, quando eu fiz essas disciplinas, eu tive a oportunidade de fazer a parte presencial, né? Eu fiz antes da pandemia, por sorte. Então, eu também tive como notar a diferença, né? A gente pensou muitas formas que a gente poderia fazer a disciplina acontecer, né, remotamente. Uma das ideias era a gente estar lá, eu estar como monitora, ou a Soraya estar lá no museu, e apresentando direto do museu, só que a gente achou que ia ficar talvez um tempo apertado para a gente mostrar uma variedade muito grande ali de imagens mesmo, né, de objetos, de fotografias que a gente poderia tirar. Então, eu acabei marcando com a Ana Portugal, né, a gente acabou agendando, eu fui lá, a gente tirou algumas fotografias juntas, umas fotografias completas mesmo, né, da peça por completo, de algumas partes específicas, umas fotografias macro, fotografia com microscópio também, microscópio USB. Então, a gente conseguiu trazer essas imagens para que os alunos conseguissem ter acesso a elas para poder fazer a ficha catalográfica, sem perder, assim, claro que perdeu o momento presencial, mas sem perder uma informação, assim, muito preciosa.
E a gente também agendou, né, a gente convidou a Ana também para participar de uma aula, para mostrar também o acervo de uma forma mais abrangente, sem focar tanto na atividade que era a proposta, que seria de fazer a ficha catalográfica. A gente acabou conseguindo fazer essa atividade funcionar de uma forma que foi interessante para os alunos, né, que conseguiu acontecer de forma proveitosa mesmo, e por mais que, claro, seria muito melhor que se a gente pudesse, né, se a gente não tivesse a pandemia, se a gente pudesse estar lá presencialmente, todo mundo junto, né, porque é diferente você poder também tocar, sentir ali a fibra, né, sentir, poder ver de pertinho mesmo, por mais que eu tenha tirado também fotografias com o microscópio RCB, é diferente você mesmo conseguir usar ali o material, usar a ferramenta para conhecer como que faz também, né, mas a gente conseguiu fazer esse contorno mesmo da situação para poder trazer para os alunos alguma coisa que pudesse ser proveitosa e que a gente não fosse ter uma perda assim tão significativa por conta do ensino remoto mesmo, que foi emergencial, né, e que foi atípico. Acho que foi mais isso mesmo. Muito obrigada, Marina. Eu também queria perguntar para a Maria Vitória, para os íntimos Mavi. Mavi, eu queria que você contasse para os presentes aqui como é que foi essa aproximação que você teve com o acervo texto nesse período de estágio, o antes e o depois. Como você vê esse tipo de acervo e como você vê agora? Então, eu acho que o que foi mais, né, digamos assim, marcante para mim do antes e depois de ter o contato físico mesmo com o acervo têxtil foi a percepção da existência do têxtil em todos os objetos, praticamente, né? Eu acho que isso foi o mais importante para mim, assim, depois que eu passei a perceber que realmente está em tudo. No acervo de mobiliário que a gente tem no museu, é assim, quase que 100% tem a presença do acervo têxtil, não só nas roupas, mas também nos objetos pessoais. Enfim, eu acho que foi principalmente essa questão de perceber que realmente está em todos os objetos, sabe? Está no acervo quase que 100%. Né? Tanto nos objetos tridimensionais, né, que a gente tem, os objetos que não são os objetos pessoais, né, os demais objetos também têm a presença do acervo têxtil, igual a Ana falou, no alto-falante do rádio. Então, eu acho que para mim foi essa grande percepção, assim, sabe, de realmente ver que está em tudo. Obrigada, Mavi. Mavi foi uma pessoa com quem eu dividi um momento assim muito importante. A Mavi me ajudou na pesquisa e tem me ajudado. É uma pessoa que tem um grande interesse pelos têxteis, um encantamento, e é uma coisa assim que não tem como a gente dizer que não surge do nada, mas são coisas assim que partem da pessoa, mas que essas coisas precisam ter um ambiente para que possa fluir. Eu conheci a Ana Paula num curso de conservação têxtil. Então, esse processo, esse cuidado elaborado com os têxteis, vem de uma pessoa que já tem essa preocupação em olhar para o material têxtil de forma assim mais compreensiva, mais cuidadosa. Então, eu queria agora que a Ana nos falasse um pouquinho de como é que é esse trabalho que ela vem desenvolvendo, é uma pessoa que se empenha na divulgação desse tipo de acervo, tanto que a gente está tendo um evento sobre isso, que se capacita, que é uma pessoa que respeita os acervos têxteis, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais luta nesse momento. Quem é da área sempre tenta mostrar para as pessoas o valor que esse tipo de acervo tem. Então, eu queria que a Ana agora nos falasse mais um pouquinho sobre isso. Obrigada, Glenda, a gente se conheceu primeiro no outro lugar e pelo destino você foi parar no MAB, né? Foi muito interessante esse reencontro. O texto, como eu falei na minha apresentação, eu acho que esse olhar mais cuidadoso, como a própria Mavi falou, eu acho que vem muito desse encontro com a Soraya, dela trazer esse olhar do texto, né, dessa importância que ele não é secundário, ele está ali presente, né,
E eu acho que acaba que a minha atuação nos últimos tempos não tem sido muito, vamos dizer assim, pontual em cima especificamente de algum objeto, mas pensando junto com a gestão, junto com a equipe, junto com a Isabela, em projetos que a gente consiga fazer a preservação desses acervos, né? Então, a gente fez uma previsão de um espaço no museu, uma sala que estava com guarda temporária de acervos. A gente conseguiu fazer uma previsão orçamentária, a gente conseguiu fazer licitação e uma aquisição de mobiliário específico para a guarda desses acervos. Né? Na verdade, vai ser uma reserva técnica voltada para objetos pessoais. Então, vai ter têxtil, mas também vai ter óculos, vai ter esse tipo de acervo, assim, bijuteria, mas que uma grande parte é o têxtil, né? E agora a gente vai para uma outra etapa, que é pensar o acondicionamento desses acervos, né? Nas caixas, isso também a gente já está conversando com a professora Soraya, ver como é que a gente pode fazer atividades aí junto com a universidade, que vai ser muito enriquecedor, eu acho que para todo mundo esse processo, né? Então, a minha atuação tem sido ultimamente mais assim abrangente, não tão pontual, mas pensando nessas formas de conservação desses acervos Indumab, né? Que o Belo Horizonte é uma cidade que tem uma dinâmica de clima muito acentuada, né? A gente tem um janeiro aí, início de ano super úmido e com temperaturas elevadas, aí chega no meio do ano um tempo seco muito louco, com temperaturas mais baixas, né, mais amenas. Então, acho que o desafio também são essas variações de tempo, de clima, né? E que aí eu acho que é um grande desafio geral, não só para o acervo têxtil, mas para todos os acervos do MAB, a gente conseguir um sistema que mantenha uma temperatura e uma climatização estável, né, dentro das reservas técnicas. Eu acho que esse vai ser o nosso próximo desafio. Então, aos poucos, a gente vai galgando para a preservação dos acervos. Então, é isso. Obrigada. Em relação à documentação museológica, que é em relação também importante, né, para a preservação dos acervos, né? Isso eu ainda não consegui desenvolver, mas assim já está tudo anotado, mas colocar em prática ainda não. A gente também tem isso. Eu acho que tem que ser feito um estudo específico de aprimoramento das fichas catalográficas, que se tenha campos específicos para os acervos, campos de informação que a gente chama, né? Para os acervos têxteis, que tem ali a tipologia de não que a gente vai conseguir catalogar imediatamente, mas que tem o campo lá, que quando a gente consiga colocar, conseguir fazer a catalogação, conseguir colocar essa informação. Então, por exemplo, tipologia, o tipo de tecido, como a própria Soraya falou dessa questão da materialidade, tipo de renda. Então, acho que falta também isso no museu, que necessita de desenvolvimento. Vamos dizer que tem assim um rascunho, mas ainda não foi implementado. Então é isso, a gente vai aos poucos implementando as coisas e melhorando. Obrigada. Por último, eu gostaria de perguntar para a Isabela como é ser gestora desse acervo tão peculiar, que envolve investimento em materiais específicos, climatização, um espaço ideal para que ele não se decomponha, para que ele tenha uma durabilidade ampliada. São desafios que a gente sabe que existe na realidade museológica atual. Então, eu gostaria de pedir que você nos falasse um pouquinho dessa luta diária que é a conservação de têxteis. Glenda, é uma luta diária, mas não é solitário, né? A gente está sempre... Ser coordenadora aqui do museu, para mim,
uma alegria, no sentido de que né, foi o primeiro lugar profissional, né, meu primeiro emprego, digamos assim, foi aqui no museu há 20 anos. Então, é um espaço que eu acompanho o desenvolvimento dele, né, há muitos anos, o trabalho dos técnicos, e eu retornei a esse museu como coordenadora, mas o que a gente faz como coordenador é dar suporte para que os técnicos possam atuar da melhor maneira possível, né, entendendo que cada um tem o seu conhecimento, né, que é lógico que eu estou aqui para compartilhar com eles, né, para ajudar, mas que esse conhecimento específico ali do acervo, tratamento do acervo, né? Tem, aqui no caso do museu tem a Ana Paula, a Juliana e o Álvaro nesse momento, né? Muitas pessoas passando. Mas assim, Glenda, é um desafio mesmo, porque são muitas variáveis, né? A gente tem que ter uma climatização adequada, a gente tem que ter um espaço da reserva técnica adequado, a gente tem que ter materiais, né? A gente tem que ter profissionais. Você imagina que nós temos 70 mil itens no acervo, né? Então é muita coisa para trabalhar e não é um serviço que acaba, né? Você não conserva um texto uma vez só, você não faz uma ficha uma vez só, né? Você tem que estar sempre retomando, não é que eu fiz, conservei, acabou. Então, assim, junto com os técnicos e com a Fundação Municipal de Cultura, a Diretoria de Museus, né, a gente vai tentando aí conseguir as coisas. A gente tem um desafio de ser uma instituição pública também, né? Vocês aí da universidade, em todos os espaços, sabem que a gente tem que seguir um orçamento prévio, uma legislação específica, considerar que o material que a gente adquire aí para conservação estou falando aqui do texto, mas né, porque a gente está nesse seminário do texto, mas para qualquer acervo eles são muito específicos muitas vezes. É difícil licitar, é difícil fazer 6 orçamentos, né? Tem umas especificidades assim que às vezes a legislação não colabora, né? A legislação de licitação, ela não atende todas as demandas. Mas como a Ana disse, é um passo de cada vez, né? Comemorando cada vitória. A gente adquiriu um mobiliário, que foi uma aquisição muito importante aqui para o MAB, né? Para quem conhece, sabe como que o acervo estava guardado, lógico, né, de uma forma lógico, pensada, planejada, mas não a ideal naquele momento. Então, agora a próxima etapa é a gente conseguir acondicionar. A gente tenta fazer as coisas ao mesmo tempo, né? A gente quer climatizar e acondicionar ao mesmo tempo. Então, são esses desafios aí da gestão pública, mas como eu disse, ele não é solitário, né? Ele é feito aí com os técnicos, com a gestão superior e com parceiros como vocês, que nos ajudam aí a sempre evoluir, pensar, criar, às vezes, oportunidades, né? A Glenda está aí fazendo um estudo e está pensando de uma maneira, testando, né? Formas, digamos assim, mais outras formas, outros materiais para a gente conseguir conservar, para a gente conseguir acabar com os fumos, né? Fazer um tratamento diferenciado. Esse é o estudo da Glenda, e isso pode trazer oportunidades para a gente aqui também, né? Essa pesquisa empírica que vocês fazem é uma parceria grande para a gente cuidar desse acervo. Obrigada, Isabela. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes nessa tarde. Eu queria salientar mais uma vez que a lista de presença está disponível no chat. Gostaríamos que os interessados preenchessem a lista para a obtenção de certificados posteriormente. E eu vou encerrar oficialmente o dia de hoje mais feliz, porque foram contribuições muito importantes para a área da preservação têxtil. Aqui nós tivemos um leque variado de visões e atuações no campo, desde estágio, monitoria, docência, pesquisa, gestão. Então, foi uma oportunidade ótima para que a gente pudesse realmente discutir a problematização do têxtil no museu. Então, agradeço.
uma vez. Ô, Glenda, eu queria só fechar aqui, fazendo uma propaganda significativa, como usuário e como cidadã de Belo Horizonte, porque foi assim que eu entrei em contato com o Museu Histórico Abílio Barreto. A biblioteca é maravilhosa, o acervo e as estruturas que se tem ali das revistas e memória, né, são significativas e poucos conhecem. Eu acho que dentro de uma estrutura museográfica de Belo Horizonte é um dos museus mais completos no sentido que ele tem a informação histórica e antiga também está ali. Então, eu acho que há que se dar valor nesse lugar e agradecer também ali, e que eu vejo isso no Abílio Barreto, que independente, porque a gente sabe que as questões das estruturas públicas, né, tem uma movimentação muito grande, mas independente da equipe que está, ela, né, a integração dessa equipe, ela se faz necessária e ela acontece, né, por mais difícil que às vezes as situações colocam, mas eu fico feliz de ver ali tanto a conservação, a museologia, né, a direção e os técnicos de apoio e da biblioteca também, todo mundo ali, com qualquer um que a gente vai falar, eles sempre estão dispostos e é um prazer, é muito, muito significativo isso. Obrigada, viu? São pessoas muito, muito atenciosas. Eu devo também um agradecimento sincero a todo mundo que me ajuda na pesquisa, biblioteca, a Ana, as meninas, a Isabela, a Soraya. Como pesquisador, estar aqui hoje, participar desse evento, é como assim construir um pouquinho mais essa história do têxtil no nosso país. Então, agradeço a todos mais uma vez. Soraya, você quer encerrar? Falar mais alguma Sim, coisa? eu agradecer a presença de todos. Amanhã, então, esperamos todos vocês, né? Teremos aí as apresentações específicas em torno do acervo, né? Da Isabela, da Sara, da Glenda, e a gente faz o encerramento amanhã, final. Obrigada a todos, viu? Obrigada, viu, Isabela? Até mais, pessoal. Até mais.